Olá, você que está conosco, Biologia, professor Cornélio mais uma vez com você, Biologia, a matéria que integra ciências da natureza junto com a química, com a física, no Enem que você vai estar fazendo e você vai estar tendo uma facilidade muito grande na prova porque você está nos acompanhando, né? E nós temos aí tido a felicidade de estarmos juntos com vocês, trabalhando com temas, né? Um pouco mais específicos, não meramente conteúdos jogados de forma aleatória, mas com artigos, assim como o INEP coloca. O INEP vai trabalhar com uma questão com você a partir de uma situação-problema. A partir dessa situação-problema se coloca um tema gerador. Portanto, quando eu coloco aqui, vamos ler uma parte de um artigo e vamos acompanhar, tirar os dados, é porque é isso que vai aparecer. E logo em seguida nós trabalhamos o quê? Com conteúdo específico. E aí sim, em alguns momentos, com alguns exercícios específicos que já apareceram, que vão aparecer. As provas do Enem dos últimos anos têm demonstrado que o nível de complexidade eles são maiores. Elas não são conteudistas, elas são contextualizadas sim, mas obviamente você tem que ter todo um conhecimento prévio para poder resolver. Então não é uma mera interpretação, por isso que a gente vai fazer com você sempre os dois momentos. A parte sim interpretativa, aquilo que foi colocado como situação-problema, na questão do INEP, tem que ser interpretado. Mas aí surge, obviamente, um comando. Esse comando ele não pode trazer informações novas, mas obviamente que tem informações prévias que você tem que ter para obedecer esse comando relacionado ao tema gerador. E aí são feitos o gabarito e, obviamente, os distratores. E hoje nós vamos dar uma palhinha sobre biotecnologia e o avanço da biotecnologia. Entre biotecnologia, obviamente, é algo que tem um avanço significativo, muito grande, de uma forma muito veloz. Portanto, quando se fala em biotecnologia, a gente sempre está atrasado, porque eu estou falando e gravando aqui, amanhã já tem um novo avanço a colar. Então a gente vai ter que dar uma ideia para você da aplicação de alguns tipos de ferramentas biotecnológicas para que você possa ficar plugado, né, nos textos que vão surgir, que possam, porventura, aparecer numa prova do INEP ligada à biologia. Vamos lá? Então, olhem só. Primeiro, quando falamos em avanço biotecnológico, vamos citar aqui um avanço bastante grande associado às chamadas células-tronco. Células-tronco são aquelas células capazes de gerar outras células. Elas são capazes, portanto, elas têm um potencial de gerar outras células grande. Ok? Só que assim, as células-tronco ou células estaminais, também se usa como células estaminais ou até células-mãe, elas podem tanto ter um grande potencial de divisão, quanto potencial de originar outros tipos de células. Na verdade, quando nós pensamos numa célula embrionária, ela tem o potencial de gerar qualquer um dos 200 tipos de células de um ser humano adulto. Nós temos por volta aí de 75 trilhões de células no nosso corpo, com mais ou menos 200 tipos de células diferentes. As células embrionárias, pegando tanto a célula ovo ou zigoto, quanto as células embrionárias extraídas do embrioblasto de um blastocisto de um mamífero, por exemplo, elas teriam esse potencial. Agora, nem todas têm esse potencial. Então, obviamente, por ter essa característica, as células-tronco são importantes em aplicações terapêuticas. Obviamente, o objetivo é possibilitar a substituição de células lesionadas. Hoje, isso já é feito em combate a doenças cardiovasculares. O maior sonho é aplicar melhor em doenças neurodegenerativas. Você imagina, por exemplo, poder aplicar em Alzheimer, em Parkinson, em esclerose, em pessoas que sofreram acidentes e lesionaram a medula, em diabetes tipo 1, em tireoidite de Hashimoto, em acidentes vasculares cerebrais, doenças hematológicas, os traumas na medula, as nefropatias.
Então, obviamente que algumas aplicações já existem. Tá? Então, há duas possibilidades da extração de células estaminais, ou células-tronco. As chamadas embrionárias, né? Que obviamente são encontradas no embrião, tá? E elas são classificadas como totipotentes. Na verdade, gente, aqui é o seguinte, tem autores que preferem dizer assim, totipotente é só a célula ovo. Ela pode gerar todo o embrião, incluindo os anexos embrionários. Pluripotente seriam as células do embrioblasto, uma parte do blastocisto capaz de gerar todo o embrião, exceto os anexos embrionários. Tem autor que cita como sinônimo, pluripotente e totipotente, mas são células com grande potencial, ok? Vamos lá. Adultas são encontradas em diversos tecidos, né, como, por exemplo, a medula óssea, né? Então, ela vai do tecido hematopoético, formador de sangue, no fígado, uma outra grande fonte, o cordão umbilical, a própria placenta, e elas podem se diferenciar em alguns tipos de células, em alguns tipos de tecidos, ok? Agora, pegando aqui um espectro um pouquinho mais generalista, tá? Ou mais específico, melhor falando, nós vamos verificar a potência da célula tronco da seguinte maneira. As células totipotentes, né? Elas podem produzir todas as células embrionárias e as extraembrionárias, ou seja, os anexos. Seria a célula ovo. Pluripotente, podem produzir todos os tipos de células do embrião, menos a placenta, né? O cordão umbilical e os verdadeiros anexos, âmnio, córeo, saco vitelínico e alantóide. Teríamos aqui as células do embrioblasto. As multipotentes podem produzir células de várias linhagens. Essas são células tronco adultas. Tá? Por exemplo, do cordão umbilical. Oligopotentes podem produzir células dentro de uma única linhagem. Você pega lá uma célula do tecido hematopoético. O unipotente podem produzir somente um único tipo de célula madura. Por exemplo, células adventícias mesenquimatosas no tecido conjuntivo frouxo. Então temos uma variedade, né, de potência das célulazinhas tronco. Diríamos só que essas multi, oligo e unipotente são células tronco adultas, tá? Enquanto que as células chamadas de totipotentes e pluripotentes são células tronco chamadas de embrionárias, ok? Com a vantagem de usar uma célula tronco embrionária. A grande vantagem é exatamente poder gerar qualquer tipo de célula. Qual é a desvantagem? Eu não estou no controle disso. De repente eu quero que gere uma célula, vai gerar outra. E pode acontecer teratogênese. Qual é a vantagem de usar uma célula adulta? Geralmente ela é tirada de um indivíduo e colocada no mesmo indivíduo. A chance de rejeição é mínima. Qual é a desvantagem? Elas não podem gerar tudo aquilo que eu desejo. Ok? Tecnologia do DNA recombinante. Né? Então a gente vai falar um pouquinho aqui da tecnologia do DNA recombinante. Que, olhem só, é a transferência de um gene de um organismo para o outro. Obviamente que vai acontecer uma recombinação do DNA. Gente, tecnologia do DNA recombinante não é nada natural. Naturalmente, uma planta não vai ter um gene de uma bactéria. Uma bactéria não vai ter um gene de uma planta. O ser humano não vai ter um gene de uma bactéria. A bactéria não vai ter do ser humano. Mas com a tecnologia do DNA recombinante, eu posso pegar um gene humano e colocar numa bactéria. Eu posso pegar um gene de uma bactéria e colocar numa planta ou de uma planta numa bactéria. Então é um fenômeno antrópico, tem que ter ação do homem. Naturalmente não iria ocorrer. Só que se eu pego uma bactéria e insiro nela um gene humano, essa bactéria passa a ser transgênica. Ela tem, além do material genético dela, o material genético de alguém outro, que foi inserido no material dela. Portanto, vai ter o quê? Recombinação. Então, a transgenia, ela vai gerar recombinação. Ok? Isso tem que ficar bem claro. Isso não acontece de forma natural. Quando que naturalmente um gene de uma bactéria ter contato com um gene de uma planta?
Agora, artificialmente é possível, ok? Então vamos lá. O DNA recombinante resulta da junção, portanto, não natural de DNA proveniente de fontes diferentes, tá? Então vamos lá. Como é que é feito? Corte do DNA em locais específicos utilizando as chamadas enzimas de restrição, que é corri, por exemplo, extraído de bactéria, etc. Eletroforese, em geral em agarose. A separação eletroforética é o método mais utilizado para estimar o tamanho dos fragmentos do DNA e do RNA. Tá? Vamos ver isso. Tá? Então, olhem só. Vamos imaginar que eu tenho um DNA aqui. Como é que eu vou picotear esse DNA? Porque pedaços do DNA são os genes. Tá? Então, tenho lá um caderno todo de receitas. Uma receita é um gene. Como é que eu vou cortar aquela receita? Como é que eu vou abrir aquele caderno naquela página? Então, como é que eu corto? Existem enzimas específicas de restrição, que são tesouras biológicas. Elas se ligam especificamente naquele local e cortam. E aqui eu tenho a receita. Agora, eu posso pegar aquela receita e colocar num outro DNA de um outro ser. Aí você pergunta, mas Cornélio, como é que eu posso fazer isso? E é uma pergunta importante que o Enem podia explorar de você. Porque o código genético é universal ou quase universal. Ou seja, as letrinhas da vida A, T, C e G são iguais para todos os seres vivos. Tá? Por isso que é possível pegar um pedaço de material genético de uma bactéria e colocar num humano numa bactéria. Ou de uma bactéria numa planta, ou de planta numa bactéria. Porque o código genético é universal ou quase universal. Beleza? Então vamos lá. Primeiro, enzimas de restrição. Cortam o DNA em locais específicos, gerando um conjunto reprodutível de fragmentos de DNA. Reprodutível, dá para reproduzir. As DNA ligases restabelecem as ligações fosfodiéster entre os grupos fosfato 5' e hidroxilo 3'. Numa reação que vai depender de ATP. Tá? Vamos lá. Então aqui nós temos um exemplo. Nós temos uma fita, você observa aqui, de DNA. Por que eu sei que é DNA? Porque tem timina. Tá? E você observa aqui, ela é dupla. Então, T com A, C com G, A com T, C com G, T com A, etc. Aplica-se uma enzima de restrição. Observem que essa enzima de restrição, ela corta num ponto específico. Ela é de restrição. Então aqui nós temos um modelo esquemático da enzima de restrição que corta o DNA em pontos específicos. As enzimas de restrição são geralmente encontradas em bactérias, sendo relacionadas com a função de defesa, pois cortam e destroem pedaços de DNA de agentes invasores como vírus. Descobriu-se que algumas bactérias têm enzimas específicas que quando um DNA do vírus é jogado dentro dela, esse DNA viral, ele vai controlar o metabolismo da bactéria. O que a bactéria faz? Ela corta, ela picoteia o DNA do vírus. Mas como são enzimas são específicas, elas não picoteiam em um ponto qualquer, num ponto específico. E aí surgiram as enzimas de restrição. Olha que interessante. Tá? Vamos lá. Exemplo aqui. Ó. Temos a AHA3, a Fanotesse alófita, e você tem aqui o sítio de ação dela. Você tem a BAM-H1, Bacillus aminolophifaciensis, H. Tem aqui aonde ela corta. A E. coli, Escherichia coli, RY13, aonde ela corta. HIND3, Hymenopheles influenza, onde ela corta, e ataque 1, termófilos aquáticos, né? YTI, onde ela vai cortar. Tá? Vamos lá. Algumas questões importantes aqui de aplicação. Então, olha aqui, ó. Se pega, retira-se do gene que codifica a proteína insulina, que está o DNA, o gene da insulina. Então, pegou lá uma receita. O que é feito? Pega-se uma bactéria, que é Escherichia coli, pega-se o plasmídio dela, que é o DNA circular, e aplica-se a enzima de restrição. Corta-se o DNA dela.
e aqui está o pedaço do DNA. Aí utiliza-se as ligases biológicas e gruda-se o DNA humano ao da bactéria. E retorna o plasmídio com o gene humano à bactéria. E coloca essa bactéria para se multiplicar. Ela se multiplica e vai produzir, além da receita dela, do plasmídio, que geralmente está ligado à resistência, ela vai produzir insulina humana. Olha que aplicação fantástica. Isso já acontece também para o GH, o hormônio do crescimento. Ok? Algumas técnicas utilizadas para produzir DNA recombinante. Então vamos lá. Primeiro, clonagem utilizando vetores ou PCRs. Uma molécula é copiada de maneira a gerar muitas moléculas iguais. Isso geralmente acontece quando o material genético é disponível para fazer um teste, por exemplo, de DNA em pequena quantidade. Então, eu vou clonar o DNA que eu tenho. A hibridação. Hibridar é misturar. Tá? Então, baseia-se na capacidade de uma sequência de ácidos nucleicos que tende a se ligar a uma sequência complementar e serve para identificar uma determinada sequência. Então, por exemplo, eu tenho lá A, T, C, G, A, T, C. Eu vou hibridizar, ou seja, eu vou ficar aqui com T, A, G, C. Eu vou misturar. E uma sequenciação é uma determinação de sequências de bases que permite identificar genes e deduzir a sequência, e não só, né, das proteínas. Então, são técnicas que a gente pode estar encontrando aí nos textos, tá? Então, olha só. Os sistemas recombinantes, eles podem ser induzidos por condições controladas. Obviamente, favorecendo o quê? O organismo receba um gene e passe a fabricar a proteína de interesse em grandes quantidades. É o que nós vimos há pouco em relação à insulina, tá? Então, vamos aplicar um pouquinho isso daí. Vamos dar uma analisada aqui. Ó. Técnica de eletroforese e separação de fragmentos de DNA. Então, a eletroforese ela consiste na separação de substâncias, DNA, RNA ou proteínas, utilizando um campo elétrico. Então, a eletroforese consiste na separação. Então, primeiro vai fazer o quê? Vamos submeter fragmentos de DNA a uma placa contendo gel de agarose, que é um carboidrato extraído da parede celular de algas, que recebe uma corrente elétrica. Tá? Mas, Cornélio, como é que chegaram esses fragmentos de DNA? Aí que vem a pergunta. Nós vamos já trabalhar com você aí. Tem que ter picoteado esses fragmentos de DNA em porções que... Não, eu falei que na eletroforese você pega lá a placa, tem campo elétrico e você joga pedaços de DNA. Sim, mas e como é que cortaram? Lembram das enzimas de restrição. Então, esses pedaços de DNA foram picoteados. Estão ali pedaços maiores ou menores. Tá? É feito o quê? Os fragmentos de DNA percorrem o gel e se deslocam em direção ao polo elétrico positivo. Por quê? Porque o DNA tem uma característica negativa. Obviamente que os pedaços que são menores, eles vão correr muito mais que os pedaços que são maiores. Tá? Quando a corrente elétrica é desligada, os fragmentos param em posições em diversas formas de bandas ou faixas. Tá? Aplica-se o brometo etídeo, o C21H2O-BRN3, que é um corante que adere-se ao DNA, que quando iluminado com raios ultravioletas, fluoresce e possibilita a visualização das bandas de DNA. Só que, gente, para acontecer isso daqui, tem que ter toda uma preparação para ter picoteado o DNA. E aí vem uma coisa interessante. Esses fragmentos de DNA, tá, tem repetições específicas, as repetições em tandem, que caracterizam cada indivíduo. Por isso que é possível comparar esse indivíduo com os seus parentes ou não parentes e descobrir quem tem essas repetições. E aí descobrimos, por exemplo, quem é pai de quem ou mãe de quem. Aí aplica-se no teste de paternidade. Tá? Então, olha só.
O resultado da eletroforese é uma imagem fotográfica semelhante a um código de barras ou impressão digital. É o DNA fingerprint, né? Como se fosse a digital, né? A hibridação molecular é a detecção de pessoas pelo DNA. Agora vai interessar um pouquinho mais, né, aplicando a técnica aí. Ó, em humanos, o corte do DNA por uma endonuclease de restrição produz uma quantidade muito grande de fragmentos, impossível de visualizar na separação eletroforética. Por isso, usa-se a técnica da hibridação molecular. Desta forma, apenas determinadas bandas de DNA são evidenciadas. Você imaginou se pegássemos todo o nosso DNA, que tem mais de 20 mil genes, e todo ele fosse picoteado? Como é que é aplicar numa técnica de eletroforese? É muita coisa. Então usa-se a hibridação. Então a hibridação vai acontecer o quê? Apenas determinadas bandas de DNA são evidenciadas. Mas como com determinadas bandas eu consigo fazer o teste de paternidade? Tá? Vamos lá. A hibridação é uma técnica empregada na identificação de pessoas e consiste em tratar o gel de modo a separar as cadeias duplas do fragmento de DNA e de sequências específicas especiais, as chamadas sondas de DNA. Desta forma, apenas determinadas bandas são marcadas e podem ser analisadas. É um texto aqui do Amabis e Marto, né? E temos mais um texto aqui que diz assim: para que haja identificação de uma pessoa através do seu DNA, são utilizadas sondas capazes de detectar sequências de DNA humano. Estas sequências de DNA são chamadas de VNTRs, as chamadas repetições em tandem, e são compostas por sequências curtas de nucleotídeos que se repetem ao longo de trechos da molécula de DNA. E olha que interessante, cada pessoa tem um padrão específico de repetições dessas unidades e esse padrão é dado dos seus pais. Ok? Então, olhem só. Primeiro, o DNA vai ter que ser extraído da amostra. Segundo, ele será tratado com enzimas de restrição que se ligam a determinadas sequências e quebram o DNA em pedaços. Beleza? Depois são colocados em uma mesma placa de gel e tratados com uma sonda que revela certos tipos de repetições em tandem. Então, são tratados com sonda que vão revelar essas repetições. Colocando amostras de DNA em um aparelho de eletroforese, a corrente elétrica e o gel separam os pedaços de DNA formando bandas. Os pedaços de DNA são então extraídos para outra extremidade do gel, porém as moléculas do próprio gel dificultam a passagem dos pedaços de DNA, portanto, quanto maior o pedaço, menos ele corre. Tá? E aí você vai ter isso daqui, ó, a formação de um conjunto de bandas semelhante a um código de barras. Então, por exemplo, aqui nós temos uma criança, aqui nós temos a mãe. Aqui nós temos um possível pai 1 e um possível pai 2. O que nós vamos avaliar? As bandas formadas. Ó. Então aqui, essa banda aqui, essa criança recebeu da mãe ou de qualquer um dos pais. Essa banda aqui, a criança recebeu da mãe ou de qualquer um dos pais. Essa banda aqui veio da mãe. Essa aqui veio da mãe. Essa aqui pode ter vindo da mãe ou desse pai. Desse aqui não, mas não dá para excluí-lo ainda. Essa aqui pode ter vindo da mãe ou desse pai, mas esse aqui não dá para excluir ainda. Essa pretinha aqui, ó, da mãe não veio. Esse aqui, o 2, não tem. Então ela veio do 1. Esse aqui já dá para descartar. Essa aqui da mãe ou do 1. Essa aqui da mãe ou do 1. Essa aqui da mãe, do 1 não tem. Essa aqui, desse pai, esse aqui também não tem, ó. Essa aqui, ó, tá? Da mãe ou do pai 1. Essa aqui da mãe não, então veio daqui, ó, do pai 1.
Então, esse pai, o pai 1, que é o pai dessa criança. Interessante nessas aplicações. Isso aí o Enem pode cobrar de você, já cobrou inclusive, já cobrou. Tá? Ó, portanto, 50% do DNA é semelhante à sua mãe e 50% ao seu pai. Assim, quando o seu DNA e dos seus pais forem submetidos às mesmas enzimas de restrição, elas gerem pontos semelhantes no seu DNA e de seus pais. Gerando os mesmos, né, a complementação, né, as mesmas enzimas, tem que ter a complementação dessas bandas. O que não tem, o que não veio do pai, tem que ter vindo da mãe e assim por diante. Ok? Aqui, ó, uma questão. A impressão digital do DNA é rotineiramente usada na determinação de paternidade. A técnica consiste em extrair o DNA dos glóbulos brancos do sangue coletado da mãe, da criança e do suposto pai. O DNA de cada indivíduo é tratado com a mesma enzima de restrição. Olha que importante. Ó. O DNA de cada indivíduo é tratado com a mesma enzima de restrição. E os fragmentos obtidos são separados, formando-se assim o padrão de bandas de cada indivíduo. Tá? Então nós temos aqui, ó, a mãe, o filho, o suposto pai 1, o suposto pai 2. Ó, a mãe, o filho. Ó, esse aqui, o filho recebeu da mãe. Essa parte aqui, o filho recebeu de quem? Do pai 1. O pai 2 não tem essa parte. Essa parte aqui, se você olhar aqui, ó, o filho não tem, desculpe, essa parte aqui, o filho não tem do pai. Ó, essa porção aqui, ele pode ter sido da mãe. Agora, se pensar aqui, essa porção aqui, recebeu do suposto pai 1. Então, olha o que vai perguntar aqui. Pergunta o seguinte, ó. No esquema de um gel mostrado ao lado, indique o pai biológico da criança e justifique a sua indicação. Então, o pai biológico é o suposto pai 1, porque a criança herda cromossomos tanto da mãe quanto do pai, de forma tal que ele possa apresentar fragmentos de restrição derivados de cada parental. Tá? Foi complementar, como nós vimos aí. Ok? Cite uma aplicação da investigação do DNA, né, na análise, aqui, questão do DNA, né? Gente, uma coisa que é importante aqui, não poderia ser colocar uma análise forense, por exemplo, né? A identificação para criminosos, né? O diagnóstico genético de doenças hereditárias, né? Então aqui é a tecnologia forense, né? Práticas clínicas, etc. Tem muitas aplicações que deve colocar, ele pede para citar uma. Então, biologia forense seria um exemplo, né? A identificação de criminosos, né? De paternidade, e etc, etc, etc. Tá? A maioria das células eucarióticas é diploide. Seus dois conjuntos de cromossomos podem ser dispostos em pares de homólogos. Por outro lado, as células eucarióticas haploides contêm um único conjunto de cromossomos. Na espécie humana, é possível encontrar tanto células diploides como células haploides. Indique os tipos celulares que exemplificam o genoma haploide e diploide, respectivamente, na espécie humana. Então, aqui ele pediu algo um pouco além, né? Então, olha só. O que nós vamos verificar aqui, né? Se nós pensarmos em células haploides, vamos pensar em célula que tem um material genético pela metade. N igual a 23 no nosso caso. Uma célula diploide que vai ter 2N igual a 46. Quando é feita uma análise de DNA, se pega uma célula somática. Observe que é feita uma célula do sangue, dos glóbulos brancos. São as únicas células nucleadas do sangue. E é interessante também ressaltar, né, que uma célula diploide, ela tem, se ela é 2N, tá, ela tem 2 moléculas de DNA. Tá? Então, cada célulazinha, se tem uma célula com 2 cromossomozinhos, né, cada cromossomo tem uma molécula de DNA. Se eu tenho 46, tenho 46 moléculas de DNA. Se eu tenho 23, tenho 23 moléculas de DNA. Tem que ficar muito atento a essa questão de número de cromossomos e moléculas de DNA. As nossas células somáticas são 2N. As nossas células germinativas, espermatozoide e o óvulo, são N. Um grande abraço a todos, bons estudos e até o nosso próximo encontro.